pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é o nosso programa gravado Principiante Espírita, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós estamos investigando o resumo do ensino dos Espíritos, hoje com o tema Origem e Modo de Criação dos Espíritos. Eu sou Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de Espiritismo. Se você puder, então, nos apoie fazendo uma assinatura solidária no www.institutorevelario.org.br/assinatura e também envie sugestões, críticas, perguntas, enfim, fale conosco, @institutorevelario.org.br. Estamos também nas redes sociais, você nos encontra aqui no Facebook, através do @Revelare Instituto. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso compartilhamento. Hoje nós estamos aqui com o número 5, item 5 do resumo desse ensinamento dos Espíritos. Então nós já passamos pelos primeiros pontos: Deus é a inteligência suprema, a causa primária das coisas, os seus atributos, tratamos de cada um deles em especial, falamos das matérias que constituem os mundos, falamos da criação dos seres inteligentes, que eles são os denominados espíritos, são os encarregados de conduzir, de administrar os mundos materiais através ou de conformidade com leis imutáveis estabelecidas pelo Criador. Somos espíritos suscetíveis de perfeição, portanto, perfectíveis. Nossa inteligência, ela é relativa em razão da inteligência absoluta do Criador. Nós podemos dele nos aproximar pelo processo de aperfeiçoamento. O espírito, propriamente dito, segundo o que nós vamos aprender, seria o princípio inteligente. Seria o princípio inteligente. Mas aí é bom esclarecer que Allan Kardec usa uma variedade de designações, de nomes. Princípio inteligente, elemento espiritual, princípio espiritual, espírito, homem espiritual, e também utiliza as expressões que nós conhecemos desde a filosofia, seres. E ele, então, vai chamar de seres espirituais. Portanto, é importante a gente saber que aqui, nesse momento, o resumo está no princípio da codificação. Allan Kardec está estudando, está investigando, e, portanto, é bom que a gente vá se acostumando com isso. Propriamente dito, seria o princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente ele vai se elaborar e, em dado momento, se tornará uma alma humana, um ser humano, e aí ele passou por uma fieira de experiências, conforme a gente vai mencionar no decorrer do encontro de hoje. Mas é importante perceber que a natureza íntima, ou seja, o ser em si, ele é desconhecido pelo Espiritismo. Se a gente estivesse falando aqui de ontologia, o princípio inteligente não tem uma natureza íntima conhecida dos espíritas. Para nós, ele seria imaterial, uma vez que não há o que nós poderíamos fazer de usar de analogia com aquilo que nós denominamos matéria. São seres individuais? Sim, são aqueles que se individualizam a partir de uma série de experiências, vai se instruindo na experiência, são seres individuais. Então, ele vai se individualizar através do desenvolvimento das suas faculdades, pelo pensamento, pela vontade, bem como pelo seu próprio envoltório etéreo imponderável, que é chamado perispírito, uma espécie de corpo fluídico,
que também vai proporcionar essa individualização do espírito, uma vez que ele é abstrato. E nós vamos, então, hoje aqui conversar um pouco sobre ele, né? Esses espíritos, esses seres individuais, são eles que povoam o espaço, percorrem com a rapidez do relâmpago, constituindo o que nós vamos chamar de mundo invisível. Hoje a gente vai falar, então, da origem e do modo de criação dos espíritos. Mas a gente já começa mostrando para vocês que Allan Kardec vai usar essa frase aí no item 5, percebam, né? Não conhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Então foi aí uma pegadinha, né? A origem e modo de criação dos espíritos é desconhecida do espiritismo. O espiritismo não tem resposta para a origem e modo de criação dos espíritos. Portanto, se ele diz que o espírito propriamente dito é o princípio inteligente, também não sabemos a origem, o modo de criação do princípio inteligente. Sabemos, então vamos compartilhar. Sabemos que são criados simples e ignorantes. Mas você está lendo aí na tela, vamos aumentar um pouquinho o tamanho, para que vocês percebam que está escrito nessa tradução singelos e ignorantes. Mas é importante saber que lá no original, o singelo aí que nós estamos buscando, né, é inocente, puro, mas também simples. Então aí nós vamos para essa notinha aqui, que traz, tá bem pequenininho aí, viu, pessoal? Mas eu vou ler para vocês aqui a parte que nos interessa. Isso aí é o original em francês desta obra que nós estamos estudando. Lá no original, no item 5, eles estão falando, né, que nós não conhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. O que nós sabemos somente é que eles são criados simples e ignorantes, né? Sont réels, simples e ignorantes, né? É isso aí. Mas alguma coisa parecida com isso. Sont réels, simples e ignorantes. É isso aí. Então, o que nós estamos querendo aqui deixar claro, né, pessoal, é que nas traduções a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes pode mudar a interpretação de quem estiver lendo singelo, né? Uma coisa muito singela, mas aí pode dar uma outra natureza para a interpretação de uma coisa mais poética. E não, a simplicidade aqui e a ignorância é a nulidade moral e intelectual. Não tem conhecimento e não tem moral. Essa é a primeira fase da experiência desse espírito humano, como alma humana. Isto é, então, como simples e ignorantes, são desprovidos de ciência, conhecimento e, né, e do conhecimento do bem e do mal. Vou pegar aqui a questão, né? Isto é, sem ciência, sem conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal, nós estamos falando de moral. É preciso entender que, tanto na obra A Gênese, quanto em O Livro dos Espíritos, quando nós vamos tratar da questão moral, fala-se do conhecimento do bem e do mal, tá certo? Então é por isso que ele está esclarecendo isso. A pergunta que se faz lá em O Livro dos Espíritos, né, é o que os espíritos entendem, né, pelo bem e pelo mal. O bem está em conformidade com as leis divinas e praticá-las, e o mal é o desvio dessas leis naturais, leis divinas. Então, possuem igual aptidão para tudo, não podendo Deus, na sua justiça, ou seja, interpretando os atributos divinos, né, pela sua justiça, todos têm que ter o mesmo ponto de partida. Então, tem que ser igual. O que é imposto a um seria imposto aos outros,
para que todos possam, segundo a lei do progresso, chegar à perfeição. No princípio, estão numa espécie de infância, não possuem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Possuem um guia seguro, que é um instinto, e à medida que a inteligência vai eclodindo, eles vão conhecendo, vão superando aí os instintos, ele vai ficando mais diminuído à medida em que vai aumentando o conhecimento do espírito. O que eu gostaria de compartilhar nesse item 5 aqui é uma questão que está lá na obra A Gênese. Nós vamos remover aqui para a gente conversar com vocês. Tem um capítulo na obra A Gênese, que é o capítulo 11, chamado Gênese Espiritual. Na Gênese Espiritual, capítulo 11, a obra é a Gênese e nós estamos com a tradução da FEAL de 1868. Então, veja, nós temos o item 23 e também que a gente poderia ler conjuntamente com o item 11 do capítulo 6, etc. Mas o que vai nos interessar é essa questão que está colocada em meio ao parágrafo. O que constitui o homem espiritual, tá vendo? Que essa é uma expressão que Kardec usa na obra A Gênese. O homem espiritual não é a sua origem. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem. O que constitui o homem espiritual? Os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Então, nós, a partir do momento em que somos criados, não sabemos a origem nem o modo, mas a partir do momento que somos criados, a gente inicia uma saga para desenvolver. E vamos passar pelos reinos, vamos passar como inferiores, vamos experienciar o que, quanto tempo, de que maneira, não sabemos. Mas a gente passa por essa fieira nos animais inferiores e vamos dizer até nos reinos inferiores. Para só então entrar na humanidade. Há um momento em que se entra na humanidade. E aí, como é que os filósofos espiritualistas chamaram, né? É o princípio inteligente, distinto do princípio material, que se individualiza, se elabora, passando por diversos graus da animalidade, e aí então a alma ensaia para a vida, se desenvolve pelo exercício das suas primeiras faculdades, um período aí que eles vão denominar como se fosse um período de incubação. Quando ele, então, chega ao grau máximo de desenvolvimento, que essa fase aí milenar comporta, ele, então, recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Eu até penso, né? Desperta, porque ele é o princípio inteligente. As leis imutáveis já estariam, então, todas presentes ali, a condição surge, né, como a gente pensando aí na vida, né, a vida eclode quando as condições surgem. Então, por exemplo, a gente sabe que para a vida humana eclodir no nosso planeta, o clima tinha que ser favorável. Era esse momento que podia, então, os espíritos chegarem ali e utilizar um corpo para poder evoluir enquanto espíritos. Então, chegando a esse grau de maturação, que essa longuíssima fase vai comportar, essas faculdades especiais, então, são despertadas, e aí haverá o momento da filiação espiritual. Por quê? Porque ele digamos assim, se reconhece o indivíduo, ainda não tendo a plena consciência, mas já se reconhece. É nesse momento que se filia, então, a de fato o mundo espiritual, porque até então a filiação seria muito maior com o mundo material, né? Com o mundo corporal. Bom, o que nos interessa como dito aqui? Quando a alma humana, então, recebeu os atributos, ela entra, então, na humanidade, se transforma num ser distinto, ou seja, essas faculdades, esses atributos,
que vão torná-lo distinto, um indivíduo, como o fruto saboroso, ele é distinto da raiz amarga de onde ele saiu. Então, o espírito, então, ele é animal, ele é inseto, ele é mineral, ele é vegetal, enfim, não. Por quê? Porque você não vai se confundir com a raiz. É o exemplo, a comparação que o Kardec traz. O fruto não vai se assemelhar à raiz que lhe deu origem, ou seja, dá origem à árvore, às folhas e a tudo mais, e depois é o fruto. O fruto não se confunde com a raiz. O fruto é o fruto, a raiz é a raiz. São distintos, diferentes. Então, o fruto, quando chegou a ser fruto, ele está individualizado, apesar da sua origem, né? Ora, por ter passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria animal, como o fruto não é a raiz, o sábio não é o disforme feto pelo qual veio ao mundo. Aí o Kardec vai dizer o seguinte, só que esse sistema que a gente está tratando aqui, que a gente poderia discutir a origem e investigar, suscita pergunta demais. E essas perguntas, elas não nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário, ela faz com que a gente se empaque num determinado ponto, não cresça, não evolua, não progrida. Como suscita muitas questões, a gente sabe que tem muita gente aí que cria sistema em razão dessas questões ou opiniões propostas pelos filósofos espiritualistas. Kardec começa o item dizendo isso. Essa é uma opinião dos filósofos espiritualistas. Os espíritos superiores, eles vão confirmar essa ideia, mas também não vão dizer nada a respeito da origem, da criação, do modo, do momento. Eles vão dizer que não sabem e muitas coisas vão dizer que nós não temos nem capacidade ainda para compreender, porque o nosso conhecimento ainda é parco, é um conhecimento bem ínfimo em razão daquilo que nós precisamos para conhecer determinadas verdades. Então, o que o Kardec diz acerca disso? Como nós vamos entrar numa fieira de perguntas intermináveis e que não vamos chegar a ponto algum, essas numerosas questões vão ser deixadas de lado, os prós e os contras não vão ser analisados, não se vai discutir nem examinar as diversas hipóteses que nascem das questões formuladas e, portanto, o que ele diz a respeito disso nesse item 23 do capítulo 11 da Gênese Espiritual, na obra A Gênese. Ele vai dizer assim, sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer a responsabilidade por seus atos. Vamos lá. Lá no texto que a gente leu agora há pouco, nós compreendemos os espíritos a partir do momento de sua criação, simples e ignorantes. O passado desses espíritos criados simples e ignorantes, o passado deles não nos vai interessar, como bem mencionado aqui. Vai nos interessar esse momento, que então é espírito, segundo o Livro dos Espíritos, questão 75, 76 e seguintes, espírito com E maiúsculo, espírito, e o espírito, portanto, esse que vai nos interessar. Que, digamos assim, né, quando está encarnado, foi definido como o ser humano como uma alma encarnada. Depois nós vamos estudar aqui em Espiritismo do ponto de vista da alma desencarnada, a alma sem corpo. Então, que vai receber o nome de espírito. Se o ser humano é a alma encarnada, o espírito vai ser a alma desencarnada. Vamos estudá-la. É essa que nos vai interessar. A origem da alma fica de lado, as etapas pelas quais ela passou fica de lado. Nós consideramos a alma no momento, ou o espírito, no momento em que entra para a humanidade. Ela está dotada
de moral e de livre-arbítrio. Preste atenção que ela começa a exercer a responsabilidade por seus atos. Então, o Kardec também está dando outra pista para a gente raciocinar acerca dessa questão. Esse período da simplicidade e da ignorância, em que o espírito vai adquirindo conhecimento, saindo da nulidade moral, até que ele, então, possa ser responsabilizado pelos seus atos, nós também não vamos estudá-lo. Olha o que ele fala, pessoal, na Revista Espírita de 1864, né? Ele vai dizer assim: não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma para ser responsável por seus atos. É talvez depois da centésima ou milésima. Ocorre o mesmo com a criança, que não goza da plenitude das faculdades nem 1 nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois de anos. E ainda, na medida em que a alma goza de seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Então, nós vamos nos ocupar das inteligências dos seres espirituais a partir do momento em que eles são responsabilizados pelos atos. Aquele período que está ainda como simples e ignorante e que ele ainda não detém conhecimento ou está com nulidade moral e intelectual, não nos interessa também. O ponto de partida para nós é a partir da centésima ou milésima reencarnação do espírito, quando ele já possui algum conhecimento, e esse conhecimento proporciona ele fazer escolhas, e nessas escolhas ser responsabilizado pelos atos correspondentes e proporcionais a esse conhecimento e a tais escolhas. Era isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês hoje. Uma vez mais, pedindo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 12 horas. Estamos, então, com o nosso Principiante Espírita, o Espiritismo em sua mais simples expressão, e a gente tratou hoje do item 5, esclarecendo que o Espiritismo não se ocupa com a origem e o modo de criação dos espíritos, porque não sabe quando isso ocorreu, e que a parte com a qual o Espiritismo vai se ocupar dos espíritos é a partir do momento em que eles são responsabilizados pelos seus atos, ou seja, dotados de senso moral e de livre-arbítrio, que, segundo a Revista Espírita de 1864, ocorre a partir da centésima ou da milésima reencarnação. Portanto, não se ocupa nem desse período de simplicidade e ignorância. Quero agradecer a Deus e aos bons espíritos por mais essa oportunidade de os encontrar aqui e espero encontrá-los no próximo vídeo. Hoje, às 18 horas, temos o estudo da obra O Céu e o Inferno. Portanto, nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!